Olá, meninos! Então, hoje a gente fala um pouquinho de sistema respiratório. Bom, sistema respiratório, a grande função, obviamente, é a respiração celular. E essa respiração celular, ela é realizada através da troca do CO2 pelo O2 lá na parede do alvéolo, como nós estamos vendo aqui no filminho, né? E esse processo, ele é chamado de hematose. Então, a hematose é a troca do CO2 pelo O2. Bom, o sistema respiratório, ele tem uma divisão que é chamada de divisão anatômica. Então, o ar ele entra pelo nariz, como a gente está visualizando no filminho. Depois do nariz, o ar ele passa para o órgão que a gente chama de faringe. Então, é um órgão que fica atrás do nariz, atrás da boca. A laringe, traqueia. E aí, a partir do momento que o ar entra na traqueia, ele vai se dividir nos brônquios, um para cada pulmão. E aí, os brônquios, eles vão se dividindo, até que a gente tenha o nível alvéolo. Existe uma divisão anatômica em que a gente divide as vias aéreas em superiores e vias aéreas inferiores. Então, as vias aéreas superiores seriam o nariz, a faringe e a laringe. A partir do momento que o ar ele entra na traqueia, ele estaria entrando no que a gente chama de vias aéreas inferiores. Por que isso é importante? Porque muitas vezes lá na clínica vocês vão ver que o que a gente tem como diagnóstico, por exemplo, é uma infecção de via aérea superior, chamada de IVA, ou IVAS, né? Então, essa infecção, vocês precisam pensar que ela pode estar ou na região do nariz, ou na região da faringe, ou na região da laringe, por exemplo, tá? Então, a divisão anatômica, muitas vezes, é uma divisão utilizada também lá na clínica. Bom, então a gente começa hoje a ver a parte de vias aéreas superiores, então a gente começa no nariz. E o nariz, vocês já conhecem as funções do nariz. Então, a função do olfato, né? A própria respiração, que é a entrada do ar. O nariz, através dos pelinhos do nariz, são chamadas de vibriças, faz a filtração de poeira, então limpa um pouco esse ar que está entrando pelo nariz. Umidificação e aquecimento do ar inspirado. Então, vocês vão ver que o nariz é uma região que tem uma mucosa, e aí sempre que a gente fala em mucosa, a gente lembra de tecido úmido, e ainda tem uma vascularização muito grande. Tudo que eu tenho muito sangue, né, isso acaba promovendo o aquecimento da região. Então, o aquecimento do ar, ele vem da grande vascularização que existe no nariz. E ainda é o nariz quem vai receber e eliminar as secreções que vêm lá dos seios paranasais, que vai ser a nossa próxima aula, e também dos ductos lacrimonasais. Então, se vocês imaginarem que quando a gente chora acaba saindo lágrima pelo nariz, né, dá para entender o porquê disso agora. E aí, o nariz a gente consegue dividir em nariz externo e nariz interno ou cavidade nasal. Então, tudo que a gente está visualizando aqui é nariz externo. A partir do momento que eu entro aqui pela narina, eu caio dentro do que a gente chama de cavidade nasal, ou nariz interno. O nariz externo, ele tem uma primeira parte que é a raiz, depois o dorso do nariz, o ápice sempre é ponta, não é isso? As narinas, então os buraquinhos do nariz são as narinas. E a asa do nariz, então é esse mesmo nome, asa do nariz. E aqui, dividindo as duas narinas, a gente tem a região chamada de columela.
Então, a parte do nariz externo é formada dessas estruturas. Se eu retirar a pele, o que eu vejo é que o nariz, ele tem, na verdade, uma parte óssea que vai margear o nariz, né? Esta parte óssea é formada pelos dois ossos nasais e pelo que a gente chama de processo frontal das maxilas. Então, se eu retirar essa parte em que eu visualizo gordura e visualizo cartilagem, forma-se aqui uma abertura que é a região chamada de abertura piriforme, porque parece uma pera. Então, aqui a gente visualiza também, formando o nariz, uma pequena porçãozinha do osso frontal, então, que vai contribuir nesta região dos ossos nasais. Então, eu tenho maxilar, eu tenho osso nasal e tenho uma pequena porção do osso frontal, formando aqui, então, a região óssea do nariz externo. Bom, e aí, então, o que acontece é que eu tenho cartilagens que vão completar a forma do nariz. Então, eu tenho as chamadas cartilagens nasais, então, elas são pequenas, e aí a gente tem a cartilagem chamada do septo. Então, esta cartilagem, ela vem aqui no nariz externo e aí ela faz uma curva e vai lá para dentro do nariz. Então, a chamada cartilagem do septo. E ainda as cartilagens alares. Então, as cartilagens alares, a gente visualiza aqui a cartilagem alar maior e depois eu tenho aqui as cartilagens alares menores. Tá? Então, a cartilagem do septo, ela é a maior delas, né? Então, que além disso, ela se rebate e vai lá para dentro do nariz para dividir o nariz em duas regiões. Visualizando de uma outra forma, então, olha lá, o nariz ele começa na narina e aí eu tenho uma grande cavidade. Essa grande cavidade, então, vai ser dividida em duas pelo que a gente chama de septo nasal, e o nariz ele vai terminar numa região chamada de coana ou coanos. O que acontece aqui? Esta região é a região de transição entre a cavidade nasal e o próximo órgão respiratório, que é a faringe, ok? Mais precisamente a porção da faringe que é chamada de nasofaringe. Aqui, dando um zoom, olha só. Então, eu visualizo que a cavidade nasal é dividida em duas regiões, né? Esta região de entrada logo após a narina é o que a gente chama de vestíbulo nasal. Esta região em azul é a cavidade nasal. E aí, a cavidade nasal, ela tem no seu teto, na sua porção mais superior, o que a gente chama de regiões olfativas. Então, a gente imagina que o ar entra aqui pela narina, pelo vestíbulo, né, a entrada do nariz. Depois, o ar, ele vai passar pela cavidade nasal e parte do ar que passa mais acima, no teto da cavidade nasal, ele vai aqui ter o processo do olfato como função. E aqui ainda a gente visualiza, então, a região das coanas ou coanos. Por trás, olhando agora, aqui eu visualizo, ó, o septo nasal. O septo nasal, nós vamos ver daqui um pouco, é formado por uma parte óssea e uma parte cartilaginosa. Se vocês lembrarem lá da parte de locomotor, a gente falou que existem dois ossos aqui, o vômer e o etimoide, né? E aqui, então, a gente visualiza como se estivesse visualizando a cavidade nasal por trás, né? Então, aqui, ó, a região do palato, que tá lá na boca, o palato duro é o assoalho da cavidade nasal. Aqui, essa figura, ela tá um pouco na posição oblíqua, né? Para vocês visualizarem melhor. E aqui eu vejo o septo nasal e as duas cavidades nasais. Então, olha lá, como a gente falou, agora de uma outra forma, a figura,
Aqui eu visualizo, então, o ar entrando e aqui a gente visualiza bem a parte do olfato. Então, essa região olfatória ou olfativa, ela fica no teto da cavidade nasal, próxima aqui, ó, ao seio esfenoidal. Então, o que acontece aqui é que eu tenho o primeiro par de nervo craniano chegando, que é o nervo olfatório, e aí ele vai deitar, vamos dizer assim, no que a gente chama de lâmina cribiforme do osso etimoide. Então, cribiforme porque está cheia de furinhos. E aí o que acontece? O nervo olfatório, ele lança fibras nervosas para dentro do nariz. Então, o que acontece é que quando o ar entra, né, essas fibras captam as partículas de odor e, então, fazem o nosso olfato, né? O nervo olfatório leva para uma região cerebral chamada de uncus, que é quem vai entender aí o olfato. E o resto, então, é somente porção condutora de ar. Então, tem o ar entrando, ar saindo pelo nariz. E aí, existe, então, a divisão anatômica do nariz. Essa divisão anatômica, a gente já viu na outra figura, então, é essa parte de entrada do nariz, que é o vestíbulo nasal. E depois eu tenho aqui uma parte chamada de limiar do nariz e o resto aqui é tudo cavidade nasal propriamente dita. Então, no vestíbulo, a gente ainda tem a pele, porque a pele, ela, na verdade, ela fica rebatida aqui ainda por essa primeira porção do nariz. E a gente visualiza aqui as vibriças, que são os pelinhos que vão ajudar a filtrar o ar. E aí, para depois eu ter aqui essa dobra, que é o limiar do nariz, e para trás do limiar do nariz, tudo será cavidade nasal propriamente dita. Tudo isso aqui agora vai ser recoberto por uma mucosa. E, novamente, mucosa a gente lembra de tecido úmido. Bom, então aqui a gente visualiza agora de uma outra forma, né? A região da abertura piriforme. Então, eu tenho, ó, o assoalho é formado pela maxila, pelos palatinos. O teto é formado pelos ossos nasal, frontal, etimoide, esfenoide. A parede lateral, a gente tem essas projeções que são chamadas conchas nasais. Vou falar melhor daqui um pouco. E aqui no centro, a parede medial seria o septo nasal. Aqui, a gente visualiza agora as conchas, a parede lateral. Então, o teto, ó, eu tenho o osso nasal, parte do osso frontal, aqui a parte do etimoide e o esfenoide. E aí, aqui no assoalho, então, eu tenho, ó, a maxila e os ossos palatinos, tá? Então, esses são os limites de toda a cavidade nasal. E aí, então, o septo, a gente visualiza agora, eu tenho o etimoide e tenho o vômer, os dois ossos que formam o septo nasal, ou seja, a parte óssea do septo nasal. E aí, o que vai completar essa parte óssea, então, é cartilagem. No caso aqui, a cartilagem septal. Aqui, quando tudo está recoberto, então, pela mucosa. E aí, vocês já devem ter ouvido dos famosos desvios de septo. Então, aqui, gente, ó, a gente visualiza muito bem, né, o desvio de septo, um desvio grande. Então, imagina, aqui são as órbitas, né, aqui são os seios maxilares, que vocês já viram. Aqui seriam as conchas nasais e o desvio do septo. Então, a gente visualiza aqui nas narinas, muitas vezes, quando o desvio é muito grande. Olha aqui desta forma, né, então, um septo muito desviado. Aqui, de uma outra forma, visualizando de baixo para cima sempre, né? Essas tomografias. Então, a gente visualiza aqui um grande desvio do septo.
E aí vocês já imaginam que quando o ar entra, o grande problema do desvio de septo é que o ar entra e passa muito bem por este lado. Mas por este lado, a ventilação, né, a entrada e saída do ar, ela fica muito dificultada então por conta do desvio, ok? Bom, e aí a gente viu lá que a parede lateral da cavidade nasal é formada pelas conchas nasais. Então, eu tenho uma concha superior, uma concha média, uma concha inferior. E aí, se eu retiro a mucosa, eu visualizo que essas conchas, elas são, na verdade, formadas por ossos, né? E esses ossos são recobertos pela mucosa. As duas conchas superior e média, elas são parte do osso etimoide. E a concha nasal inferior é um osso homônimo. O que é isso, osso homônimo? É um osso do mesmo nome da concha nasal inferior. Vamos lembrar locomotor, né, gente? Não tem jeito. Uma coisa vai puxando a outra. Bom, e aí, para que servem essas conchas? Essas conchas, na verdade, quando o ar entra, elas vão turbilhonar o ar e vão fazer com que o ar sofra decantação. Então, o que não foi filtrado pelas vibriças, acaba que nesta turbulência, né, pode ser aqui filtrado através desta decantação. Né? E aí essas partículas de poeira, elas muitas vezes são engolidas pelas pessoas e ninguém nem sabe disso, né? Então, a turbulência do ar provoca essa decantação das partículas de poeira, por exemplo, que entram no ar inspirado. Bom, e aí a gente precisa pensar na vascularização do nariz. Então, como eu disse para vocês, a vascularização do nariz é muito rica. E essa vascularização, ela tem tanto ramos da artéria carótida externa, e aí entre elas estão a artéria esfenopalatina, que é a maior, a palatina maior, a labial superior e a nasal lateral. E ramos também da carótida interna. Então, nós temos da carótida interna a etimoidal anterior e a etimoidal posterior. Então, aqui só para relembrar, né? A carótida comum, que se divide em carótida externa e carótida interna. A carótida externa, ela vai principalmente para esta região da face, e a carótida interna vai para dentro do crânio. Mas existem muitas anastomoses entre artérias de fora da cabeça e de dentro da cabeça. Bom, então, num aspecto geral, seria desta forma. Então, a gente tem aqui as etimoidais. Então, as etimoidais vêm pelo osso etimoide. Vou mostrar melhor daqui um pouco. A esfenopalatina é uma artéria posterior, ela é ramo da artéria maxilar, vou falar melhor. Aqui a gente tem a artéria palatina maior. A palatina maior, ela vem pelo palato e entra aqui no forame incisivo do osso da maxila. E aqui a gente vê a labial superior. O que acontece nesse esquema com essas artérias? Estas artérias, elas sofrem uma grande anastomose na região do septo nasal. Estas anastomoses, elas são chamadas de plexo de Kieselbach. Olha como é que escreve, Kieselbach, tá em inglês, mas dá para entender. Então, este plexo de Kieselbach é, então, na verdade, uma grande área de vascularização da cavidade nasal. E aí, já viram aquelas pessoas que, de repente, o nariz começa a sangrar? Por exemplo, o ar está muito seco. O que acontece? Quando o ar está muito seco, o ar seca a mucosa que está revestindo o septo nasal. E aí, o que acontece? Quando eu tenho algo que está muito ressecado, imagina lá o chão do sertão do Nordeste. Ele começa a rachar e aqui é a mesma coisa. Essa mucosa, ela começa a ficar cheia de fissuras.
Só que a hora que eu tenho uma fissura nesta região, o que pode acontecer é o rompimento de um desses vasos. Então, quando eu rompo um desses vasos, o sangue começa a vazar pelo nariz. Então, muitas vezes as pessoas que têm um sangramento nasal é por conta aí desse ressecamento da mucosa e esses vasinhos do plexo de Quisselbach que se rompem. E aí, gente, a vascularização do nariz, né, é um esquema, vamos dizer assim. Um esquema de artérias que ou vão para a parede lateral do nariz, que é o que a gente visualiza aqui, ou vão vão para o septo nasal. Ó, de novo aqui a gente vê essa área, ó, que ele diz inclusive que é propensa a sangramentos nasais. Bom, então a maior artéria aqui é a artéria esfenopalatina. A artéria esfenopalatina, ela é ramo terminal da maxilar, que é ramo terminal da carótida externa. Então, vamos relembrar circulatório também, minha gente, né? E aí, o que acontece? Esta artéria esfenopalatina, ela vai dar ramos nasais posteriores laterais, então são esses ramos que vêm para a região posterior da parede lateral. E ela também dá ramos, ó, septais posteriores. Então, ela vai tanto para a parede lateral quanto a parede septal. As posteriores laterais, ó, elas vão fazer anastomoses com as etimoidais aqui que a gente está visualizando, ó, que estão descendo, né? E ainda com ramos que vêm lá da artéria facial, ou seja, da artéria facial, que é uma artéria que está por fora da cabeça ali. E os ramos septais posteriores, eles são ramos que vão se anastomosar, ó, com a artéria palatina maior e também com alguns raminhos da artéria labial superior. Então, a gente vê que existem muitas anastomoses aqui, né? Outra artéria é a artéria, então, palatina maior. A artéria palatina maior é uma artéria que também é ramo da artéria maxilar, só que não é um ramo terminal, é um ramo colateral. E a artéria palatina maior, ó, ela vai suprir a parte da parede medial e do assoalho, mas na região mais anterior. Por quê? Porque ela vem aqui, né, vamos dizer, no mesmo trajeto do palato, sobe o forame incisivo, então ela vem para esta região mais anterior. E aí, aqui ela faz anastomoses com a artéria esfenopalatina também. Quem mais? Ramos indiretos, né, da carótida externa. A gente tem a alar, aqui a região, desculpa, a nasal, oh meu Deus, a nasal lateral e a labial superior. Então, estas duas artérias, gente, elas são ramos da artéria facial. Então, elas são ramos, ó, que vão suprir principalmente ali a pele próxima das narinas, né? E também vão suprir essa região mais anterior do septo nasal, então principalmente essa parte mais cartilagínea, tá? Então são artérias que estão aí na região mais superficial do nariz. E aí as duas etimoidais, que são ramos, na verdade, da artéria oftálmica, que é um ramo da carótida interna, né? E aí essas duas, elas também vão tanto para a parede lateral quanto para a parede medial. E aí o que acontece é que ainda a etimoidal anterior, ela vai para fora do nariz, ó, ela emerge, né? E ela ajuda a suprir a pele também da região do nariz, ok? A drenagem disso tudo, gente, é feita tanto para dentro da cabeça, então as veias etimoidais, elas vão drenar para o seio, faltou o C aqui na figura, ó, o seio cavernoso na cavidade craniana, né? E o resto vai drenar aqui, ó, pela veia maxilar, que na verdade vai drenar para um grande plexo que existe nesta região. A gente falou lá em drenagem da cabeça desse plexo, que é o plexo pterigóide.
Vamos visualizar aqui, ó. Então, olha lá, esta região do nariz está drenando ou para a região do seio cavernoso, ou então para a região do plexo pterigóideo, ou então através da veia facial. Então, a gente tem aqui, ó, 3 drenagens, vamos dizer assim, para o nariz. E aí, relembrando, né, a gente tem aqui a veia temporal superficial descendo, ela vira veia retromandibular. A retromandibular faz essa alça com a veia facial e tudo isso vai cair dentro da veia jugular interna. Aqui, de uma outra forma, ó. Ah lá, vindo do nariz, parte através do plexo pterigóide, que recebeu também sangue de dentro da cabeça, do seio cavernoso. Veia facial, então elas ambas vão formar esta alça, e aí tudo isso drena então para a veia jugular interna, ok? Gente, bons estudos para vocês, viu?